Olha o que esse cara passa, mano, pra vender algodão doce. Beleza, Homem-Aranha? Tranquilo? Boa. É, de boa. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque depois de tanto tempo sem fazer vídeo, olha só aonde nós estamos. Sim, livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Uma homenagem aqui ao Charlie Brown, que inclusive nós vamos falar aí sobre o parque dele, tá? Estamos aí na cidade maravilhosa da Baixada Santista, aí São Vicente, tá? Um parque totalmente aí reconhecido até pelo Guinness Book, vamos falar dele. Você que tá aí na playlist aí, mobilidade urbana, né? Você que ainda não conhece o nosso canal, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Clique no botão de inscreva-se. Já vou pedindo aí a gentileza de clicar em like para que distribua melhor essa maravilhosa cidade, tá? Turística, bem como também de mobilidade urbana. Esse parque linear tem mais de 8 km, entrou no Guinness Book, livro dos recordes, tá? Por ter realmente no paisagismo essa arborização tão bem planejada e colocada de forma que contraste, né, a parte urbana com a parte natural, né, da beleza natural. Santos é lindo, é bacana demais, galera, bacana demais. E tá voltando, né? Com a vacinação tá voltando aí a mobilidade aí, como chama, a rotina, né? Nós estávamos aí debaixo aí
da Bananeira. Um abraço aí, um salve, um beijo, um queijo aí a todos os participantes aí do Diário dos Motociclistas, tá? O grupo aí de motos que nós temos aí no canal também. Participe, você que tem moto. Temos também grupos de drones aí. São grupos totalmente amigáveis, familiares, tá? O pessoal muito família mesmo. Muito obrigado. Um beijo e um queijo a todos aí. A Voleta à direita. A minha direita, Cláudio, filmmaker. Tem um canal também, muito conhecido. E à esquerda, a Volets. Meu xará, Maurício Avoleta. Beleza? Que é administrador aí também do canal aí, do grupo aí. Diário dos Motociclistas. E vamos pro voo, galera. Vamos falar um pouquinho da cidade, da ciclovia e do parque Charlie Brown Jr. Beleza? Vamos lá, galera. Antes de tirar uma fotinho desse drone aí, já vou falar da loja dos dronáticos. Quer adquirir esse drone, magnífico drone, melhor custo-benefício. Clica aí no link on description below, tá? Além na descrição, eu vou deixar também o site da loja dos dronáticos com a programação dos links mais baratos para você. Você que não sabe comprar lá fora, tá? Tem uma equipe personalizada aqui, de segunda a sexta, vai te atender aí, beleza? No chatzinho ali da loja dos dronáticos, portal DTP Shop, beleza? Vamos lá pro voo, olha que coisa linda, galera. Bom, então, para quem não sabe, Santos é uma metrópole em crescimento, tá? A cidade fica situada a 72 quilômetros da capital. A cidade ostenta o 5º lugar no ranking de qualidade de vida dos municípios brasileiros, conforme aquele índice IDH, sabe? O Índice de Desenvolvimento Humano, aferida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, não sei se isso de cunho confiável ou não, mas o fato é que eu peguei essa fonte vem da prefeitura, tá? Mas com base nos níveis de expectativa de vida, educação e PIB per capita, tá? Por cabeça, tá? Produto Interno Bruto por cabeça. As atividades ligadas ao porto, a maior da América Latina, com 13 km de extensão e por onde passa mais de 1/4 de todas as cargas que entram e saem no Brasil, configuram como principal fonte de riquezas do município, fazendo de Santos a cidade da região metropolitana da Baixada Santista mais importante economicamente e uma das mais ricas do país, tá? E olha ali o S vermelhinho ali do Senna, não, de Santos, galera. Esse daí é o parque, tá, de skate, aí tá fechado, né? Fizeram uma homenagem aí pro nosso Alexandre Chorão, né, vulgo Chorão, o Charlie Brown Jr., né, infelizmente aí veio a falecer, deixando um legado gigantesco aí, com músicas muito bacanas, lindas mesmo, deixou aí, e muitos fãs aí como eu também, que é um amante também do esporte, do skate aí, e muito bacana mesmo, tá? Ali você vai vendo vários prédios aí. Que engraçado que você tem algumas áreas ali que você tem prédios muito pra frente, assim, próximos do mar, né? Próximos da praia, né? E outros não, né? Ou seja, também tem ilhas que você vê habitadas, né? Residencialmente falando, ou que tem alguma construção lá civil, né? E outras não, totalmente preservadas. Por que isso? Por exemplo, aquela última ali na esquerda, você vê umas casinhas, um prédio ali, e essa aqui que tá ali no final, ali no finalzinho da orla, e tem uma aqui na minha esquerda que não. E o engraçado é que eles colocam as placas ou faixas gigantescas em cima dos prédios para vender o empreendimento. Vocês já viram isso? Coloque nos comentários a respeito desse marketing, porque eu nunca vi isso daí. Quem passa lá embaixo não vai ler lá em cima, lá no teto, né? Ou será que é para vender só para quem tem helicóptero? Eu não entendi esse tipo de marketing, eu vou filmar aí. Aí você vê também um prédio parecido Tremendão, mesmo, será que é o mesmo arquiteto? Meio com S ali, né? O Tremendão, para quem não sabe, é um baita de um edifício aqui, ou Copom, né? Oscar Niemeyer, um dos grandes arquitetos aí, né? E você vê esse maravilhoso paisagismo, essa orla aí. Vamos falar um pouquinho desse parque linear aí. Bom, legal que vocês veem aí esses quiosques maravilhosos, o pessoal fica realmente à vontade ali, tá? Tem a segurança, como eu falei, é monitorado, tá? Essa orla aí pela prefeitura.
orla é a maior, tem o maior jardim de orla do mundo, segundo o Guinness Books, tá? Guinness Book. O jardim é um dos principais atrativos em Santos. É o que eu falei lá no início. Para quem vem do litoral de São Paulo, 72 quilômetros, você vê quando já na entrada, quando você tá chegando na orla, você já começa a ver flores, o verde e o tratamento que eles deram para esse jardim. Eles são totalmente rigorosos, totalmente limpo. É bonito de se ver, galera. As praias são contornadas pela enorme faixa verde que se junta às cores vivas das flores e formam um jardim considerado o cartão postal da cidade, tá? São mais de 5.335 metros de comprimento, agora tá por 7 quilômetros, tá? Comprimento e largura entre 45 e 50, eles querem ampliar mais, tá? Um total de 218 mil metros quadrados, tá? Os últimos dados da Secretaria do Meio Ambiente apontam que o jardim tem cerca de 920 canteiros de plantas e mais de 1.700 árvores de palmeiras, tá? Para se tornar um dos orgulhos de Santos, tá? Foi construído, o jardim já foi feito em 1930, apenas com gramas e alguns chapéus de sol, e assim ele foi crescendo até hoje, beleza? Vamos lá falar, olha que legal essa ilha, né? Como eu falei, uma ilha não habitável, totalmente natural, o pessoal vai lá fazer trilha, tirar foto, etc. Para quem é cineasta, ao ver essa ilha de longe, né? O take com esse nevoeiro não te remete aos Piratas do Caribe, esse último que teve, hein? Cara, igualzinho, meu. E o legal de Santos é que tem essa névoa aí, né? Você vê, e hoje, nossa, preponderantemente névoa. Se você for ver nas imagens aí do drone, o horizonte tá tomado por ela, visibilidade zero, assim, né? E assim, eu tô respeitando o teto, tá? 120 metros de recreação. E galera, meu, tô só, olha que bacana, olha essas imagens. Eu queria tanto colocar umas músicas de pirata que eu não encontro, né? Daqui a pouco eu vou fazer em violão mesmo, com violão, mas meu, é top demais. Olha que bacana, galera. Vou dar esse droninho aí, tá? É o melhor custo-benefício. Filme em 4K a 30 fps ou 2K 60 fps. É uma resolução muito boa, tá? Os recursos deles são profissionais. Ele só não tem anticolisão. De resto, nossa, ele é papa várias marcas aí. Não seja fanboy, galera, de marca nenhuma, tá? Procure o drone que te vai atender naquilo que você vai fazer, beleza? Para isso também entra nos grupos aí, tá? Nós temos o grupo aí do EX4, inclusive tem a rifa aí, tá? Do EX4, nós temos o grupo do Filme X8, o único canal acho que fala bem do X4 é o nosso, tá? Não fala bem, fala das exigências desse drone, né? Existe um drone 100% bom que não seja ruim, é como gente, né? E nem 100% ruim que não tenha uma sua peculiaridade, né? É tudo questão de se familiarizar. Quanto mais se familiariza, mais você tem o drone na mão, mais você vai gostar dele. É assim, é simples. Olha que legal, galera. Isso é uma atração turística aqui, tá? Até então não foi vendida essa área aí. Acho que essa aí realmente está sendo preservada. Agora aquela outra ilha ali que eu mostrei no final ali já foi vendida, né? Ou tem uma autarquia ali, né, na área pública, né, que está resguardando aquele local ali, né? Olha que bacana a imagem, galera. Fica com as imagens aí. Vou chamar o comandante Hamilton. Ô, comandante Hamilton, como é que tá aí? Olha, gata antena. É muito bom, visto da ponto de vista de quem vê, obviamente, se conseguir ver depois da névoa, né? Eu tava vendo aqui os Piratas do Caribe. Eu tentei encontrar o ouro aqui, mas o ouro tá na beleza natural mesmo, né? E em contraste com a urbanização e engenharia civil dos prédios, né? Bem feitos aqui, né? Veja ainda que
vou dar uma breve virada. Eu vou falar aqui sobre esta pista de skate, apesar de que aquela pista de skate ali parece uma coisa meio assim, vamos dizer assim, segundo as intenções, né? Eu não sei o que eles quiseram fazer com essa pista de skate. Coloque nos comentários aí, vamos lá. É com você, Maurícia. Bom, galera, fizeram aí esse Chorão Skate Park, tá? Foi uma pista de skate indoor do Brasil, localizada logicamente em Santos, litoral do estado de São Paulo. O prenome, né, ou vulgo Chorão, vem do pseudônimo do proprietário da pista, vocalista da banda Charlie Brown Jr., tá? Chorão. Em 2004, a pista foi aberta ao público, mas só dia 6 de novembro de 2005 que houve a inauguração. A festa de abertura foi realizada no último domingo com shows da filial. Parte 1, Dead Fish e Charlie Brown Jr., muitos fãs do Charlie Brown. Dead Fish, pra quem não sabe, é do vocalista Rodrigo, um hardcore melódico, muito bom, nacional, tá, galera? O cara canta pra caramba. Conheço o trabalho do Dead Fish, tá? De várias partes do Brasil compareceram na inauguração do Chorão Skate Park. Puderam assistir ao vivo aos shows e a uma sessão de skate com representantes do esporte. Já sediou algumas etapas do Circuito Brasileiro Freestyle do Campeonato Mundial de Skateboard Freestyle do Brasil, 27 de outubro de 2008. Não só existem campeonatos, mas algumas apresentações da banda Charlie Brown Jr. também, beleza? E é isso aí, galera. Fechamento do Chorão Skate Park, que se situava, era alugado após a morte do cantor. Seu irmão não conseguiu arcar com todas as despesas do local e acabou sendo desenvolvida ao proprietário, que vendeu para uma concessionária. Caraca. Teve um fechamento aí, tá? Mas depois eles reinauguraram aí, tá? Beleza? Tem um fechamento aí porque a mulher queria vender o terreno ou queria alugar para outra, uma base de 16 mil reais aí e tal, eles não conseguiram. E aí de repente entrou aí alguns famosos, tipo Santa Cruz, sempre tá nesse meio aí também. E acabaram que até juntando uma grana, tentando ficar com as despesas do local, né? Para que a prefeitura entrasse e tornasse uma área pública, mas acabou que não dando. E acabaram que vendendo, aliás, demolindo e fizeram essa daí, beleza? Bem melhor, né? Então, quem quiser visitar, não sei quando que vai reabrir, tá? Vamos pegar isso aqui pra você. Galera, sem previsão, não consegui encontrar. Se vocês encontrarem alguma previsão aí de quando a data da abertura, coloquem aí nos comentários, que tudo tá dependendo da vacina, né? Da vacinação. Fica aí minha homenagem aí ao grande músico e compositor. Quem quiser aí me siga no Instagram, que eu faço ali tráfego de música também, tá? Adoro as músicas do Charlie Brown Jr., tá? Era fãzaço dele também, na época inclusive eu andava de skate, não, muito antes de ser lançado Charlie Brown. Eu era na época da Lapa, aqui de São Paulo. Quem é skatista vai lembrar da época da Prestige, né, que foi demolida também, nem sei o que virou lá agora. E a minha época eu andava com Bob, cara. Quem conhece, cara aí? É só campeão mundial aí, o cara mora em Califórnia, meu irmão. E olha a névoa, cara, voltando aqui em Santos, né, olha a névoa que tá. Não continuei no esporte, acho demais, muito bacana, né? Olha a névoa que tá. Mas olha a paisagem aqui, né, pra você ver o contraste, né? Ali atrás, onde é a natureza, você vê aquela névoa sendo tomada, você não consegue nem ver os navios ali no horizonte, a cerca de 1 quilômetro, né, de visualização. E aí os camaradas embaixo das palmeiras aí, porque tá aquele sol, galera. Se eu não me engano, 28 graus aí no dia, tá? É lógico que a gente aproveitou depois, né, pra salgar a bunda no mar, né? Brincando, a gente não entrou no mar não, mas tomamos sol e é isso aí. Confraternização aí, chegou a galera aí de moto, bastante gente, tá? Tem uma ciclovia irada, galera aí anda. Aí eu tenho uns negocinhos aí uns parquezinhos aí de criança, pra criançada. Tem aqueles lances lá pra você fazer calistenia, exercício funcional e o caramba. Eu tenho um montão de coisa pra sua saúde, tá? Beleza Natural entrou e ficou nesse local aí. Tá de parabéns à Prefeitura de Santos. Visitem esse lugar, galera. Aproveitem quando for abrir, ou vocês que já são vacinados,
Aproveitem que a praia é vida, esporte é vida, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa e praia é refúgio, galera. É um negócio para você contemplar aí a beleza natural e também o esporte aí, principalmente para litoral ali, esse é sul, né? Litoral norte ali, Gabriel Medina e o nosso campeão agora, o Ítalo, né? Foi campeão. Eu vou até fazer uma homenagem aqui para ele aí, meus parabéns. Ítalo Ferreira, né? Fazer uma homenagem, né? Também de quem tá vivo aí, quem tá estourando aí no ranking mundial de surf, né? Reconhecido mundialmente, aí representando muito bem o nosso país. Essas imagens, muito obrigado. Se inscreva, galera. Participe aí do nosso canal DTP, o canal que mais cresce com você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até lá vista, baby. Que bom viver como é bom sonhar. O que ficou pra trás passou e eu não me importei. Foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido.